Boa noite, casa. Boa noite. Eu quero agradecer as orações, a companhia de vocês. Semana passada estávamos com o casa gravado. Hoje estamos ao vivo, estou de volta. Graças a Deus. Depois de uma longa viagem, estou de volta. É bom estar aqui de novo com vocês. E antes de mais nada, vamos orar. Agradecer a Deus o nosso encontro dessa noite e consagrar a Ele a nossa roda de conversa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por estarmos juntos novamente. Obrigado pela nossa comunhão, pela nossa roda de conversa. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bênção sobre nós. Que em cada casa a Tua doce presença faça toda a diferença. Que em cada roda de conversa a Tua palavra seja ouvida, a Tua voz seja ouvida, acolhida, obedecida. Pelo Teu Espírito, dá-nos essa experiência. Oramos assim para a Tua glória. Amém. Então, casa seguindo, indo cada vez mais longe. A gente fica impressionado com a quantidade de mensagens que temos recebido, e-mails, as fotos que estão sendo postadas, muito legais. E eu me lembro que há 2 semanas eu pedi oração pelos nossos irmãos lá do Chile. E nessa semana recebi a mensagem do pastor Juan José da Bolívia e também pedindo as orações pelo tempo de conflitos políticos, sociais que os nossos irmãos na Bolívia estão enfrentando. Então é muito triste a gente conviver com essas informações todas do sofrimento da igreja espalhada pelo mundo, mas também é uma forma de alegria espiritual a gente poder se sentir parte de um corpo e de uma família que não tem fronteiras étnicas, não tem fronteiras culturais, não tem fronteiras geográficas. A Igreja de Jesus é uma grande família espalhada pelo mundo. E é tão interessante receber uma mensagem de um pastor na Bolívia pedindo oração para nós e nós orarmos como se nos conhecêssemos e intercedermos pelos irmãos que estão na Bolívia. Então eu quero pedir que você, no seu grupo, na sua casa, na sua roda de conversa, interceda por todos esses conflitos, especialmente os últimos conflitos na nossa América Latina, no nosso continente latino-americano, os conflitos nos países, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, tudo isso que temos vivido de configurações políticas e tanto conflito que tem trazido. Então, coloque isso diante de Deus nas suas orações também. E então os irmãos casa na Bolívia recebam o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa intercessão. Hoje, nossa conversa é sobre milagres. Nós estamos aqui no capítulo 16 do livro, o Talmidim 52. O tema de hoje é milagres. E a palavra de Deus, a referência bíblica para nós, é o Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 30 e 31, quando João diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Sublinhe isso, sinais miraculosos. O que nós chamamos de milagres, João chamava de sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. É muito importante a compreensão do que João está falando para nós sobre sinais miraculosos.
e o entendimento do Evangelho a respeito dos milagres. Então, a maioria das pessoas pensa que Jesus realizou os milagres que realizou porque ele era Deus, ou Filho de Deus. É como se dissesse assim, bom, Jesus andou sobre as águas, é claro, ele era Deus. Jesus transformou a água em vinho, é claro, ele era Deus. Jesus multiplicou os pães e os peixes, é claro, ele era Deus. Então, Jesus fez os milagres que fez porque ele era Deus. Mas nada mais equivocado do que isso no entendimento do Evangelho, da Bíblia Sagrada e do que Jesus traz de revelação. Então eu queria dizer para você, primeiro, Jesus não realizou os milagres que realizou porque ele era Deus. E Jesus não realizou os milagres que ele realizou para provar que ele era Deus. Jesus realizou os milagres que realizou porque ele era o homem perfeito e não porque ele era Deus. Jesus realizou os milagres que realizou porque ele era o homem perfeito e não porque ele era Deus. Em outras palavras, os milagres que Jesus realizou demonstram o perfeito domínio que ele, como ser humano, tem sobre a criação, o universo criado. O homem perfeito é maior do que toda a natureza criada. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, isso a gente vê lá no Gênesis, Deus diz, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre a criação. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ao ser humano foi delegado o domínio sobre a criação. Deus deu ao homem a prerrogativa de cuidar da criação, exercendo domínio sobre ela. Então, quando Jesus faz as coisas que faz, ele não faz porque ele é Deus, ele faz porque ele é homem. O que Jesus faz, Adão deveria ter feito. Ou Adão poderia fazer, ou poderia ter feito. E aí a gente entende o que a Bíblia fala do pecado, que nós chamamos de pecado original. O pecado original qual foi? O ser humano dizer para o Criador, ok, você me criou, me deu o universo para cuidar, deixa que daqui para frente eu resolvo. Deixa que eu faço do meu jeito, deixa que eu faço com a minha força, deixa que eu faço com a minha capacidade. E a Bíblia no Gênesis está informando para nós que Deus disse assim para o ser humano, no dia em que você pretender cuidar da minha criação sem relacionar-se comigo, você vai morrer. Porque você não é autossuficiente, porque você não é autoexistente, você deriva a sua vida de mim. Então, se você romper comigo, você deixa de existir. Então, quando o que a gente chama de pecado original, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu tenho insistido nisso, dito isso para você, o Adão, ele pula para fora de Deus. E o que existe fora de Deus? Nada. Porque tudo o que existe, existe em Deus. Em Deus tudo é. Fora de Deus nada é. O pecado original é pular para fora de Deus, é deixar de existir. Mas Deus mantém o ser humano vivo pela sua misericórdia, pela sua graça. O que Jesus faz? Jesus, ele assume a condição humana, ele se torna homem. O que a Bíblia está dizendo para nós é que primeiro Deus nos faz a sua imagem, mas a Bíblia também está dizendo que Deus assume para si a nossa imagem como seres humanos. Primeiro Deus nos faz a sua imagem, mas depois Deus, na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse Deus que existe em três pessoas, uma dessas pessoas, mergulha e se faz a nossa imagem e a nossa semelhança. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, ele não se agarrou ao seu status divino, mas ele se esvaziou e tomou a forma humana, se fez semelhante ao homem
e na forma humana foi obediente a Deus até a morte e a morte de cruz. Então, quando Adão desobedece, Jesus obedece. É por isso que Jesus é o homem perfeito. Ele é o homem perfeito porque ele é o homem em perfeita submissão a Deus, o Criador. Jesus é o homem perfeito porque é o homem em perfeita submissão ao Pai Celestial. Tanto é que Jesus diz assim, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. O que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 4 é, eu não faço as coisas que eu faço na minha própria força. Eu faço porque eu estou em submissão ao Espírito do Senhor que está sobre mim. Eu estou vinculado ao meu Pai. Em João capítulo 5, João capítulo 8, Jesus diz assim, olha, as coisas que eu não faço de mim mesmo, eu faço porque eu vejo o meu Pai fazer. Eu faço porque o meu Pai está comigo. Eu faço porque o meu Pai me ensinou a fazer. E as obras que eu faço demonstram isso, que o meu Pai está comigo e que a mão do meu Pai está sobre mim. Então Jesus não faz o que faz porque ele era Deus. É claro, ele era Deus encarnado, mas os milagres que ele realiza, ou o que nós chamamos de milagres, são expressões da humanidade de Jesus em perfeita submissão a Deus. Jesus ele se esvazia dos seus poderes divinos, assume a forma humana. É mais ou menos o seguinte, é como Jesus vai tomar a forma humana e na hora em que ele vai mergulhar na encarnação, o inferno diz assim, opa, você vai ao mundo dos homens, mas você vai com seus poderes divinos, e Jesus diz, ok, então eu vou tirar o meu cinturão de divindade, meus superpoderes divinos, e eu vou deixar aqui. Então Jesus tira seu cinturão de superpoderes divinos, deixa na mão do Pai e mergulha na existência humana como homem. E tudo que Jesus faz, ele faz não porque era Deus, mas porque era homem em perfeita submissão a Deus. Então os milagres de Jesus são um sinal da perfeita humanidade de Deus, que ele era filho de Deus nesse sentido. Mas também os milagres de Jesus são um testemunho e um sinal da messianidade de Jesus. E o que é messianidade? O que é ser o Messias? É ser o Cristo, é ser o ungido. Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Quando fala Jesus, o Cristo, ou Jesus, o Messias, é a mesma coisa. Messias e Cristo não é nome, é título. Jesus é nome. Yeshua, Josué, Jesus, isso é nome. Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, vírgula, o Messias. Então, Messias e Cristo é título. E o que quer dizer esse título? O ungido. Jesus é o ungido, é aquele sobre quem repousa a unção de Deus. É aquele sobre quem repousa a mão de Deus. Então, os milagres de Jesus são sinais da messianidade de Jesus, de que Jesus é o Messias prometido a Israel. Por isso é que João diz assim, olha, Jesus fez muitos milagres, e não são todos os que estão escritos aqui, mas estes eu escrevi, e na verdade João, no seu evangelho, registra apenas 7 sinais de Jesus, 7 milagres de Jesus, e não no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas tem muitos outros, mas João escolhe apenas 7. E ele diz assim, olha, eu escolhi esses 7 para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e é o Messias. E crendo tenham vida em seu nome. Isto é, Jesus é aquele ser humano que em perfeita submissão ao Pai, ele pega a humanidade aqui do nada e traz de volta para dentro de Deus. É isso que Jesus faz. Ele mergulha na existência humana e a finitude humana, ele mergulha na morte e vence a morte e nos traz de volta para dentro de Deus. É isso que quer dizer que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor e que nós temos vida em nome de Jesus. Jesus é o Adão que foi obediente, enquanto o Adão é o Adão desobediente. Por isso que Paulo chama Jesus de o segundo homem e o último Adão. Então, é isso que quer dizer. Então, quando a gente fala de milagres, João fala de sinais miraculosos. Isso faz lembrar aquele ditado chinês, que o sábio aponta para a lua e o tolo
olha para o dedo em vez de olhar para a lua. O sinal aponta para alguma coisa. O sinal é uma placa dizendo, olhe para lá. E os sinais miraculosos, os milagres de Jesus, apontam para onde? Olha ali o homem perfeito. Olha ali o Messias. Olha ali o ungido. É isso que os sinais miraculosos de Jesus querem dizer. Então nós não podemos ficar enfeitiçados, encantados, deslumbrados com os milagres. Porque os milagres não são um fim em si mesmos. Os milagres são sinais. Sinais da humanidade perfeita de Jesus, da messianidade de Jesus. Apontam para isso. Deus não atua no ramo de milagres. Deus não... Jesus não realiza milagres para o conforto humano. Jesus não vem para dizer, você está sofrendo, deixa eu fazer um milagre para você. Não, não é isso. O que Jesus faz com os sinais miraculosos é exercer o domínio sobre a criação e demonstrar que o reino de Deus está presente nele. Lembra que o evangelho é o reino de Deus chegou? O homem perfeito agora em perfeita submissão vai reinar. Eu, Jesus, vou fazer o que Adão deveria ter feito, exercer domínio sobre a criação. Um domínio que não é meu, é um domínio do meu Pai através de mim. É um domínio de Deus através do ser humano. Então, Jesus diz, o reino de Deus chegou, olha eu fazendo isso. Eu tenho autoridade sobre o mundo natural, físico, espiritual, os espíritos. É Jesus sendo homem perfeito e sendo Messias. Então os milagres apontam para alguma coisa. Construir uma espiritualidade baseada em milagres, como se Deus estivesse comprometido com o nosso conforto, fazendo milagres, é uma espiritualidade distorcida, que não olha para a grandeza e a beleza da humanidade que Jesus vem revelar para nós. Então, eu queria sugerir para a sua roda de conversa algumas questões. A primeira, e eu acho que essa roda de conversa, dependendo de como você conversar aí, como vocês conversarem, essa roda de conversa pode demorar bastante, pode ser um pouquinho polêmica hoje. Então eu queria sugerir algumas questões. A primeira delas é a seguinte: que razões Deus teria para fazer milagres hoje? Se os milagres foram para atestar e testificar a perfeita humanidade de Jesus e a messianidade de Jesus, que razões Deus teria para fazer milagres hoje? Por que razões Deus realizaria milagres hoje, nos nossos dias? Se o milagre foi para autenticar aquilo que Jesus era, a pessoa que Jesus era. Segunda pergunta que eu sugiro para vocês conversarem, que na verdade não é tanto uma pergunta, é um encorajamento de testemunho. Você já viu um milagre acontecer? Você já presenciou um milagre? Você tem um testemunho de milagre para contar, ou na sua vida, ou de pessoas próximas a você? Você teve uma experiência de primeira mão com um milagre? Não vale você contar assim, eu ouvi que... Não, você viveu na sua vida ou de pessoas próximas a você, você viveu uma experiência de milagre. Você pode dar esse testemunho para o seu grupo de que experiência foi essa, de que milagre foi esse que você experimentou. Essa é a segunda questão. A terceira questão é: você já esperou um milagre que não veio? Você já clamou a Deus por uma intervenção de Deus miraculosa e Deus não fez o que você esperava que Ele fizesse? Como isso afetou a sua vida espiritual, a sua peregrinação espiritual? Como isso afetou a sua fé, o seu relacionamento com Deus? Você já teve uma grande frustração de expectativa de milagre? Você aguardou? Eu tenho um amigo muito querido que escreveu um livro que o título é Quando a Bênção Não Vem. E ele conta a história dele, em que ele esperou a bênção de Deus e a bênção não veio. Então eu pergunto a você, você já viveu alguma coisa assim? Como é que isso afetou a sua fé, o seu relacionamento com Deus e a sua peregrinação espiritual? E depois dessa conversa, eu sugiro, recomendo, encorajo que você escreva uma oração
falando para Deus a respeito dos milagres. Ou os milagres que você já viu, ou o milagre que você espera acontecer, ou o milagre que você esperou e não veio. Tenha uma conversa, escreva alguma coisa para Deus, escreva a sua oração de hoje falando sobre milagre. O tema da sua conversa de hoje com Deus e da sua oração, eu sugiro que seja milagre. Que Deus abençoe você, abençoe sua roda de conversa, abençoe todos vocês, abençoe cada casa e abençoe a nossa casa comum. Amém. Até quinta, se Deus quiser.